Olá a todos. Neste vídeo eu vou falar sobre o oscilador harmônico forçado. Nessa situação aqui, nós temos um oscilador qualquer, como por exemplo esse balanço aqui de praça, esse balanço de criança, e nós temos uma força externa sendo aplicada sobre esse oscilador. Então a força externa ela vai manter o oscilador em movimento, digamos, normalmente o que acontece é a perda de amplitude das oscilações devido ao atrito, mas nesse caso isso não vai acontecer, porque energia está sendo constantemente fornecida a esse sistema oscilatório pela aplicação da força externa. Então a oscilação vai ser mantida enquanto a força externa estiver sendo aplicada. Nessa situação, nós temos duas frequências que são importantes na análise de um oscilador forçado. Nós temos a chamada frequência natural do oscilador. Essa é a frequência com que ele iria oscilar sem a existência da força externa. Então, por exemplo, se fosse um pêndulo, então a frequência natural desse oscilador, frequência angular, é a raiz quadrada de G sobre L. Se for um sistema massa-mola, então nesse caso a frequência natural é a frequência do sistema massa-mola, que é a raiz de K sobre M. E assim por diante. Se eu tiver outro tipo de oscilador, que não seja nenhum desses dois, eu também vou ter, esse oscilador também vai ter a sua frequência natural de oscilação. Então é aquela frequência em que eu vou, digamos, coloco o sistema para ele inicialmente oscilar, largo e deixo ele oscilando lá sozinho, sem nenhuma força externa sendo aplicada. E aí essa é a frequência natural de oscilação. Por exemplo, se eu pegar uma taça de cristal e eu vou dar um peteleco na borda lá dessa taça e não mexo mais nela, a borda da taça, né, a taça ela vai ficar oscilando por um certo tempo e até mesmo um som vai ser emitido. Essa oscilação, essa frequência com que ela vai estar oscilando naturalmente depois do peteleco, mas quando nenhuma outra força externa está sendo aplicada, é a frequência natural de oscilação da taça. Tá? Do mesmo modo que no momento em que eu vou e alguém vai e empurra essa criança no balanço de praça e depois larga e deixa ela oscilar sozinha, a frequência com que ela vai oscilar lá vai ser a frequência angular, que é a raiz de G sobre L, que é a frequência natural de oscilação dela. E nós vamos ter uma outra frequência importante na análise do oscilador forçado, é a frequência da força externa aplicada. Então, a força externa, ela também vai ter que ser oscilatória para ela manter esse sistema oscilando. Então, ela vai ter uma certa frequência. Eu vou chamar essa frequência de ômega externa. E nós dizemos que um oscilador forçado, ele oscila exatamente com a frequência da força externa que é aplicada sobre o mesmo. Eu vou mostrar agora um oscilador que eu mesmo construí aqui para vocês verem que a frequência com que ele vai oscilar, então a frequência da oscilação é igual à frequência angular, né, da força externa que está sendo aplicada sobre o oscilador. Um conceito importante quando se trata de oscilações forçadas é o conceito de ressonância. Então a gente diz que um oscilador ele entra em ressonância
quando a frequência da força externa aplicada é igual à frequência natural do oscilador. O que acontece na ressonância? A energia ela é transferida com eficiência entre o agente externo, que aplica a força externa, né? E o sistema oscilatório. Por isso, a amplitude das oscilações tende a aumentar, principalmente se o amortecimento for pequeno. Então, notem, o oscilador ele entra em ressonância quando a frequência da força externa se iguala à frequência natural do oscilador. Então isso significa que a frequência de ressonância, a frequência na qual ocorre a ressonância, é igual à frequência natural do oscilador. Para a gente entender melhor a ressonância, vamos ver um exemplo que utiliza de uma simulação bem realista, porque ela se baseia na segunda lei de Newton. Eu só não tenho aqui um motor para mostrar na prática como esse tipo de sistema funciona, mas a gente vai ver um outro exemplo daqui a pouco. Então aqui nós temos a simulação de um motor. Então aqui eu tenho um bloco preso a uma mola ligado a um motor. Notem, aqui eu posso adaptar, selecionar qual é o valor da massa dessa mola, constante da mola. Aqui eu tenho a frequência de ressonância, é 1 Hz, quer dizer, 1 sobre 2π, raiz de K sobre M. É a frequência de ressonância ou frequência natural desse oscilador. Quer dizer, a frequência com que esse sistema massa-mola iria oscilar se não existisse a força externa aplicada. Aqui eu posso manipular o valor da constante de amortecimento. Eu vou deixar num valor aqui relativamente pequeno para o amortecimento. Então vamos ligar esse motor. E principalmente a frequência de ressonância é 1 Hz. Então eu vou botar ele para oscilar em uma frequência bem menor do que a frequência de ressonância. Pronto. Então o bloco está sendo movimentado levemente para cima e para baixo com uma frequência de 0,16 Hz. A amplitude, meio centímetro. Deixa eu aumentar um pouquinho mais essa frequência. Então notem que o bloco está se movimentando para cima e para baixo junto com o motor, então com a mesma frequência do motor. Então a frequência de oscilação aí, a frequência angular, ela não é a raiz de K sobre M, ela é exatamente a frequência do motor. A raiz de K sobre M é a frequência natural desse oscilador, é a frequência com que ele iria oscilar sem o motor, sem o agente externo, né? Vamos aumentando cada vez mais aqui essa frequência e nos aproximando da frequência natural. Então a frequência é 0,74 Hz. Notem que a amplitude da oscilação está aumentando conforme eu estou me aproximando de 1 Hz, que é a frequência de ressonância. E aí quando eu chego na frequência de ressonância, aqui, quando eu chego exatamente a 1 Hz, a amplitude da oscilação ela é maior do que nas outras frequências. Então, nesse caso aí, a energia está sendo transferida de forma eficiente do motor para o oscilador. Se eu passar da ressonância, ele já não vai pegar a energia tão bem. Então, deixa eu aumentar ainda mais a frequência. Olha. Então, se eu aumento ainda mais a frequência, a amplitude das oscilações ela diminui. Aumentar mais ainda. Tá aqui, estou fazendo o motor oscilar a 1,75 Hz. Pronto, o bloco também está se movimentando a 1,75 Hz e com amplitude pequena. Se aumentar mais ainda, a mesma coisa vai ser válida. Tá? O bloco ele praticamente não se movimenta,
movimenta muito, vibra muito pouco com a mesma frequência da frequência do motor. Vamos agora, deixa eu voltar aqui para a frequência inferior à frequência de ressonância. Tá? Vamos aumentar agora a quantidade de osciladores. Então eu vou todos ligá-los, vou ligar 10 osciladores, todos no mesmo agente externo. Então notem, por exemplo, o primeiro oscilador, ele tem uma frequência de ressonância de 1 Hz. Então raiz de K sobre M, 1 sobre 2π raiz de K sobre M, já está calculado bem aqui. Aí aqui eu tenho um outro oscilador que tem massa diferente e constante de mola também diferente. 150, que era 100 a quantidade de mola, aqui aumentou para 150, a massa também foi reduzida. Tá? Então a frequência de ressonância agora, a frequência natural desse segundo oscilador é 1,5 Hz. Aí aqui eu tenho a frequência natural do terceiro, 2 Hz, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Eu estou olhando bem aqui, frequência, 5,5 Hz. E aí eu tenho o motor oscilando em 0,28 Hz. Então todos eles estão oscilando com uma amplitude pequena. Quer dizer, a energia do motor não está sendo transferida de forma eficiente para esses osciladores. Agora, se eu aumentar a frequência e aproximar a frequência de 1 Hz, um deles vai entrar em ressonância. Então aqui, um deles entra em ressonância em 1 Hz. Os outros continuam com amplitude de oscilação pequena, mas um dos osciladores consegue captar com eficiência a energia desse oscilador. Tá? Eu poderia dizer que ele está em sintonia com o motor. Ele está oscilando aí em sintonia, então ele consegue captar muito bem essa energia. Se eu aumentar a frequência, eu vou sair da condição de ressonância. Aqui, eu saí da condição de ressonância. Aí o 2 está começando a aumentar a amplitude. O 1 está diminuindo, 2 está começando a aumentar. A frequência de ressonância do 2 é 1,5 Hz. Tá aqui. 1,5 Hz. Pronto, aí eu tenho o segundo oscilador em ressonância. Como eu falei antes, todos eles oscilam, mas um deles oscila com maior amplitude, é aquele que está em ressonância. Então 2 está em ressonância. Aqui, mexendo na frequência do motor, eu posso atingir a frequência de ressonância de cada um deles. Tá aqui o 3. Aí quando eu chegar em 2,5, então vai aumentando a amplitude, vai ser o oscilador 4, que entrou em ressonância. E assim por diante. Então, oscilador 5 em ressonância, oscilador 6, 7. Então, qual deles é que está em ressonância? É o 8, e é aquele que justamente tem frequência natural de oscilação igual à frequência do motor. Tá? Então a frequência aqui está praticamente igual. Não consigo fazer isso com o mouse, só digitando aqui. 4,5 Hz. Agora é idêntica a frequência de ressonância. Mas quando ele já está bem pertinho da frequência de ressonância, ele já consegue captar bastante dessa energia. Tá, e assim por diante. Eu posso fazer com que cada um desses osciladores aqui, né, com que um deles consiga captar mais energia do que os outros, simplesmente colocando ele em ressonância. Aqui eu tenho um pêndulo. Esse pêndulo está pendurado em um fio.
esse fio aqui do lado esquerdo, ele tem uma sequência de outros pêndulos mais leves presos a ele. E aí, quando o pêndulo da direita for posto a oscilar, ele vai produzir vibrações nesse fio, que tem exatamente a mesma frequência das vibrações das oscilações do próprio pêndulo. E aí a energia dessas oscilações do fio vai ser transferida para cada um desses 5 pêndulos que eu tenho aqui do lado esquerdo. De modo que eu posso interpretar isso aqui como sendo: esse aqui é o agente externo e aqui são os osciladores forçados. Então nós podemos aqui explorar o conceito de ressonância na prática com esse sistema. Se a gente colocar, então aqui, o professor vai colocar o sistema para oscilar. Somente um dos pêndulos do lado esquerdo, aquele que tem exatamente a mesma frequência que a da força externa, quer dizer, a mesma frequência do pêndulo da direita aqui, somente um deles vai oscilar com a maior amplitude, que é o terceiro da esquerda para a direita. Notem que ele tem praticamente o mesmo comprimento que o pêndulo da direita. Não exatamente o mesmo, porque eles têm formatos diferentes, eles não são pêndulos simples, né? Eles têm dimensões grandes, são aproximadamente pêndulos simples. Então aqui, quando ele diminui o comprimento, ele está na verdade escolhendo um outro desses 5 pêndulos aqui do lado esquerdo para entrar em ressonância. Então vamos ver qual deles é que está em ressonância. Então a gente já vê claramente aqui que é o segundo da esquerda para a direita, que tem praticamente o mesmo comprimento. É ele que tem a mesma frequência da força externa, que é a força aplicada pelo pêndulo da direita. Então notem que eu mexendo na força externa, mexendo na frequência da força externa, eu posso escolher qual desses pêndulos aqui eu quero colocar em ressonância, qual deles eu quero fazer oscilar com maior amplitude. Tá aqui novamente, um deles vai oscilar com maior amplitude. O outro, que tem um comprimento próximo, ele também oscila um pouco, mas não tanto. Então é mais o segundo da direita para a esquerda, né, que está oscilando com maior amplitude. Então ele agora é que está em ressonância. Vamos ver outras situações em que a ressonância é importante. Então, por exemplo, se eu tiver um objeto como uma ponte, então é possível colocar a ponte a oscilar. Então a ponte pode oscilar simplesmente por as pessoas estarem caminhando nela. Quando as pessoas caminham, ela exerce uma força com uma certa frequência, e a ponte vai oscilar com a frequência dessa força aplicada pelas pessoas. Então aqui elas estão aplicando uma força sobre a ponte, e a ponte pode oscilar. A ponte, sendo um objeto extenso, ela tem diversas frequências de ressonância. Então ela não entra em ressonância somente em uma das frequências, mas em várias frequências. Um objeto simples como um pêndulo, um sistema massa-mola, só tem uma frequência de ressonância. Mas um objeto tridimensional, ele tem várias frequências de ressonância. Então aqui é uma delas. Essas pessoas estão colocando a ponte para entrar em ressonância em uma das frequências. Cada uma dessas frequências de ressonância é chamada de um harmônico. Aqui então eu tenho o terceiro harmônico dessa ponte. Então essas pessoas vão colocar a ponte para oscilar no terceiro harmônico. Aqui. Notem, elas precisam aplicar força em sincronia, quer dizer, com a mesma frequência com que a ponte já oscila naturalmente. Já dá para imaginar que, se a atenuação for pequena, as amplitudes dessas oscilações vão se tornar muito grandes. E se o amortecimento
Assim, se a frequência, se o amortecimento for pequeno, as amplitudes das oscilações podem se tornar muito grandes. E isso pode ser um problema. Vamos ver agora outro tipo. Por exemplo, aqui eu tenho outra forma com que uma ponte pode oscilar. Então aqui eu tenho outro modo em que a ponte está em ressonância. Esse é chamado de modo torsional. Vamos ver um exemplo em que a ressonância pode ser perigosa. Então, em 2010 foi construída uma ponte em Volgogrado, na Rússia, sobre o rio Volga. Então, alguns meses depois da sua construção, em maio de 2010, em 20 de maio de 2010, ela começou a oscilar devido ao vento e entrou em ressonância. Então, aqui eu tenho um vídeo do que aconteceu. Então, olhem só. Ela está então em um dos seus modos naturais de oscilação. Então, a ponte entrou em ressonância em uma de suas frequências, em ressonância com oscilações do vento. Talvez vocês queiram perguntar que tipo de oscilações do vento são essas. Notem que tem algum tipo de estrutura aqui do lado direito dessa ponte, ao lado da ponte. Então esse tipo de estrutura aqui, ela tem uma interferência, ela interfere, né, na passagem do vento e produz vibrações. Então ela vai separar na hora que chega o vento aqui, vai passar vento por cima, por baixo. Tá? E aí vai produzir oscilações. Vocês devem saber que quando você assopra através de algum objeto, de uma barreira, pode ser produzido som, né? Inclusive até um apito pode ser feito dessa forma. Você faz o vento passar através de algum tipo de barreira e aí isso aí vai produzir oscilações no ar. Então, se essas oscilações elas têm a mesma frequência de uma das frequências naturais da ponte, a ponte pode entrar em ressonância. Por sorte, a ponte aqui tinha uma elasticidade muito grande. Então a gente vê aqui no início que é uma ponte metálica, né? Ela tem uma elasticidade muito grande e provavelmente também tinha um bom amortecimento, porque senão ela não teria resistido. Posteriormente, foi adicionado um sistema de amortecedores a essa ponte e o problema foi resolvido. Então, por quê? Porque com o amortecimento, a energia que está sendo fornecida pelo vento para a ponte, ela vai ser perdida, né, vai ser dissipada, né, pelos amortecedores, e aí a amplitude da oscilação da ponte é menor. Outra situação em que ocorre ressonância. Vamos supor que eu tenho duas taças de cristal. As duas taças de cristal elas estão preenchidas por água até o mesmo nível, de modo que as frequências naturais, né, elas são idênticas. Então as frequências naturais de oscilação das duas taças são iguais. Ou eu poderia dizer as frequências de ressonância das duas taças são iguais. Quando alguém bate com um lápis em uma das taças, ela vibra ao ponto de emitir som. E esse som que é emitido, ele tem exatamente a mesma frequência das vibrações da taça. De modo que quando as ondas de pressão dessa onda sonora, quando a pressão dessas ondas sonoras começar a bater aqui nessa taça, ela vai começar a vibrar como um oscilador forçado, com a mesma frequência das ondas. Como a frequência das ondas é exatamente igual à frequência de ressonância, ela entra em ressonância com a onda sonora que está atingindo ela. E aí a amplitude das oscilações do cristal é grande o suficiente que você poderia ouvir o som emitido pela segunda taça, mesmo tendo batido somente na primeira. Outra coisa que poderia ser feita se em vez de eu, digamos, produzir a ressonância com a primeira taça, eu substituo a primeira taça
por um alto-falante. O bom do alto-falante é que eu posso manter as ondas por um intervalo de tempo bem maior. E assim, energia vai continuar sendo transmitida das ondas para a taça. Então vamos supor que eu substituo a primeira taça por um alto-falante. E esse alto-falante ele emite exatamente a mesma onda, né, uma onda com a mesma frequência que a primeira taça já emitia. Então isso significa que ele está emitindo a onda que é capaz de entrar em ressonância com a segunda taça. Então a energia vai constantemente sendo transferida das ondas para a segunda taça em ressonância. E se o coeficiente de amortecimento desse cristal for pequeno, significa que as amplitudes vão crescer muito e crescer ao ponto da taça poder vir a se quebrar. Algumas pessoas supostamente conseguem fazer isso com a própria voz, mas o problema aí é manter a oscilação por tempo suficiente, quer dizer, manter o som, produzir o som por tempo suficiente para a segunda taça absorver energia necessária para entrar em ressonância. Vamos ver agora uma outra situação de ressonância que ocorre no eletromagnetismo. Vamos supor que eu tenho um receptor de rádio. Em um receptor de rádio vão chegar ondas eletromagnéticas, né, no caso as ondas de rádio, de diversos comprimentos de onda ou diversas frequências vão chegar nesse receptor. Por quê? Porque nós temos de ocorrência natural aqui na Terra uma série de ondas eletromagnéticas. Elas são produzidas, por exemplo, pelo Sol, por outros objetos astronômicos. Eles produzem ondas eletromagnéticas que estão constantemente chegando até nós. Essas ondas variam desde ondas de rádio, micro-ondas, infravermelho, luz, ultravioleta, raio-x, raios gama. São todas ondas eletromagnéticas e elas ocorrem naturalmente. Fora as ondas artificiais ainda, que são produzidas pelo homem aqui na Terra, elas estão todas nos atingindo agora. Se digamos, as ondas eletromagnéticas aqui no ar, elas fossem exatamente como as ondas em uma piscina, então alguém vai atirar uma pedrinha ou mexe um pouco na piscina, a gente vê que a superfície de uma piscina, ela sacode, ela vibra, né? E a gente consegue enxergar a superfície da água, eu quero dizer, na piscina, ela vibra e a gente consegue enxergar essas ondinhas na superfície da piscina. Se a gente conseguisse enxergar a mesma coisa aqui na atmosfera, se a gente conseguisse enxergar as ondas eletromagnéticas que estão chegando até nós iríamos enxergar algo como uma piscina cuja superfície está vibrando de uma infinidade de formas diferentes. Então está uma bagunça, uma série de ondas eletromagnéticas lá. Então um dos problemas é como é que um receptor de rádio consegue identificar e sintonizar na onda que necessita ser captada. Eu quero dizer, na onda de rádio que vem, por exemplo, de uma emissora. Vamos supor que eu tenho uma emissora em 100 Hz. Desculpa, 100 Hz não. 100 MHz. Então vamos supor que eu tenho uma emissora de rádio que está na frequência de 100 MHz. E aí eu quero captar essa onda. Como é que esse aparelho aqui, que ele está recebendo uma grande quantidade de ondas, consegue distinguir aquela de 100 MHz? Para isso se utiliza um tipo de circuito oscilatório no interior desse rádio. E esse circuito oscilatório ele é baseado no circuito LC. Então o circuito LC ele é o análogo eletromagnético de um sistema massa-mola. Esse circuito aqui ele oscila. Quer dizer, o que eu quero dizer, a corrente nesse circuito ela ora aumenta e diminui, exatamente dessa forma aqui.
como um movimento harmônico simples. No caso, a intensidade da corrente elétrica que vai estar passando aqui. Como é que eu coloco esse sistema para oscilar inicialmente? Eu poderia, por exemplo, carregar esse capacitor. Carregar esse capacitor significa dar energia potencial eletrostática para esse sistema. Como é que eu dou energia num sistema massa-mola? Então, tem um bloco preso à mola. Eu deformo a mola. Então, eu puxo aqui o bloco para uma nova posição. Então, ele vai sofrer uma deformação X. E aí ele vai armazenar uma energia potencial Kx ao quadrado sobre 2. Aqui eu armazeno energia no capacitor carregando as placas. Aí ela vai ter energia potencial. E aí quando eu vou e eu paro de armazenar energia e simplesmente deixo esse capacitor descarregar, quer dizer, corrente elétrica passar por esse circuito aqui, a corrente elétrica ela vai oscilar dessa forma aqui. Então ela vai aumentar e diminuir com uma frequência conhecida. A frequência angular é 1 sobre LC, onde L é chamado de indutância desse dispositivo conhecido como indutor, e aqui a capacitância desse outro dispositivo que é o capacitor. Essa frequência aqui é a frequência de ressonância do circuito. Porque a frequência de ressonância é a frequência natural de oscilação do circuito. Então, se eu colocar um circuito desse tipo aqui, conectado à antena desse rádio, várias ondas vão chegar aqui, mas somente aquela que entrar em ressonância com o circuito LC é que vai ter a maior amplitude. Tá? Eu quero dizer, vai produzir a maior corrente elétrica no interior do circuito. Então vai chegar uma das ondas aqui que tem frequência igual a essa aqui, frequência angular igual a essa. Aí essa onda ela vai entrar em ressonância com o circuito e essa corrente aqui vai aumentar, ela vai subir. E aí depois não só ela vai subir, como ela vai oscilar com exatamente a mesma frequência da onda que está chegando no circuito. Tá? E assim a onda, né, o sinal eletromagnético aqui, ele é captado por esse circuito. Alguma coisa como um circuito LC deve existir em qualquer dispositivo que precisa captar ondas eletromagnéticas. Então, algo análogo a esse circuito LC, então deve ter uma indutância, capacitância, vai ter no interior de um dispositivo de um smartphone, por exemplo. Justamente porque vai ter que ocorrer a ressonância para que das diversas frequências das ondas eletromagnéticas que existem aqui no meio ambiente, uma delas seja sintonizada. Então isso deve existir também no interior de um dispositivo de televisão. Sim. E outra aplicação da ressonância é no exame médico, por exemplo. Vocês já devem ter ouvido falar na ressonância magnética nuclear. Então, no exame de ressonância magnética, são utilizadas ondas de rádio, e essas ondas de rádio elas entram em ressonância com uma frequência de oscilação que existe nos átomos de hidrogênio no interior do corpo humano. Então existe grande quantidade de hidrogênio, principalmente devido às moléculas de água no interior do nosso corpo. E aí esse dispositivo de imageamento ele usa essas frequências de ressonância de átomos de hidrogênio. Então é isso o que eu tenho para falar para vocês sobre ressonância. A ressonância, notem, frequência de ressonância
é a frequência com que o oscilador iria oscilar naturalmente, sem nenhuma força externa aplicada. E é nela, né, na condição de ressonância, que a amplitude do oscilador ela é maior e ele consegue absorver mais energia do sistema externo que está atuando sobre ele. Então é um oscilador forçado que entra em ressonância. Então vai ser absorvida com eficiência energia do sistema externo que está atuando sobre o oscilador.